Você já parou para pensar qual é o seu maior sonho? A história que vamos contar agora é exatamente sobre isso, sonhar. Nós vamos conhecer o Felipe Melo. Ele é um exemplo de luta contra as dificuldades e adversidades em nome de um objetivo, se tornar um grande pianista. Este é o momento em que você faz a história. Eu sou Felipe Melo, tenho 20 anos e meu sonho sempre foi ser um pianista. Eu tinha aproximadamente uns 11 anos para 12. Eu estava na igreja e vi um cara tocando teclado lá. E na hora que eu vi ele tocando, naquele dia foi especial, porque eu achei uma coisa mágica. Eu tinha aquele desejo de aprender teclado, porque eu achava um instrumento complexo demais, sabe? O meu primeiro teclado não foi um teclado, foi um brinquedo que meu tio me deu. Desde então, minha avó pagou um professor de música, seu Heraldo. Ele foi quem me deu o pontapé inicial mesmo, para mim começar a estudar. Ele me ensinou e nesse teclado, nesse pequeno teclado brinquedo, era onde eu praticava a maior parte do tempo, 3, 4 horas por dia. Por isso aí ele continuou, mas ele me reclamava que era pequeno. Aí foi quando logo mais esse teclado quebrou uma tecla. Ele chegou em casa e disse, se tivesse um teclado eu ia aprender a tocar. Aí minha avó foi e um dia eu cheguei em casa, tinha acabado de chegar do colégio, estava todo mundo feliz, ela, meu irmão. Tava um teclado enorme na minha cama. Para mim era um sonho ter um teclado semi-profissional, para mim poder me dedicar mais. Eu me engajei no grupo do Sesc Suíte de Barro, com a ajuda do professor Edson. Foi uma pessoa que me ajudou muito nesses últimos anos. Eu sinto que ele teve uma evolução bem bacana, assim, musicalmente, né? Porque muita coisa que ele tinha aprendido só, alguns vícios que ele tinha, a gente aos poucos foi lapidando. E ele tem sido uma peça muito importante hoje em dia no grupo do Sesc. Quando eu ia para o colégio, eu passei 3 anos no estadual. Toda vez que eu ia para o colégio, eu passava em frente a um restaurante. Eu passava e via um piano lá, era uma coisa maravilhosa. Quando eu passava, eu via, aí eu tinha em mente, um dia eu ainda vou tocar nesse restaurante. E o desejo foi aumentando. Toda vez que eu passava, eu falava com o garçom na porta, perguntava como era lá, como eram os pratos, os preços, para mim poder um dia entrar nesse restaurante. Quando foi um dia eu entrei, falei com a dona Tereza, ela deu um sim, fui tocar, ela gostou bastante, perguntou se eu tinha interesse em tocar assim, na noite para ela. E eu me senti ali como se eu tivesse ganhado na Mega Sena. Aí só que por problemas eu tinha 17 anos, eu não podia tocar, sabe? Mas isso já foi um grande avanço para mim, tocar no piano. Um pianista, para mim é uma honra muito grande ser chamado de pianista, de tocar um instrumento tão magnífico. Aí Fábio e Raquel viram e gostaram tanto, e como a casa acabou de abrir, perguntaram se eu tinha interesse em trabalhar lá fixo. Aí foi quando surgiu essa oportunidade brilhante. Aí eu comecei a tocar inicialmente na quinta, depois no almoço aos domingos. Nessa noite estava um grupo de empresários bem-sucedidos aqui de Caruaru, me viram tocar o piano, começaram a puxar assunto e se interessar na minha história. Passaram, assim, digamos, umas meia hora perguntando mais sobre a minha vida. Quando, de repente, um deles me chamou e me deu essa surpresa, que eu haveria de ganhar um piano. No começo, assim, como o choque foi muito grande, né? Porque não é todo dia que alguém ganha um presente desse porte. Eu achei, isso foi numa quinta, eu achei, pode ser que não. Mas quando foi na terça-feira, como ele havia garantido, ele estava aqui em casa. Além do piano, que foi um grande presente na minha vida, uma realização e tanto, eu consegui entrar no Conservatório de Música e hoje estou estudando lá. Se é dom dado por Deus, eu peço a Deus que encaminhe ele, que ele realize os sonhos, mais ainda do que já realizou até agora o início da carreira dele. Isso é como se fosse você visse um filho ali com seus ensinamentos, nascendo e crescendo. Sonho para mim é um objetivo que eu tenho.
eu não vejo dificuldade, para mim eu não vejo dificuldade em agarrar meu sonho. Eu vou em frente, eu luto. Se você tem um sonho e vê que vale a pena, corra atrás. Corra atrás que tudo vai dar certo. Um belo exemplo de perseverança essa história. Ela mostra o quanto é importante termos sonhos e transformá-los em objetivos para a nossa vida. O Felipe nos faz pensar que a gente não deve se prender a algo que tentou e não deu certo, mas com aquilo que ainda é possível fazer. Que ele sirva de exemplo para quem quer correr atrás dos sonhos. Se você tem ou conhece uma boa história, pode entrar em contato com a gente pelos seguintes e-mails: tonemaciel@tvazabranca.com.br ou jornalismo@tvazabranca.com.br. E no próximo Você Faz a História, que vai ser exibido no dia 2 de abril, você vai conhecer o Sebastião Alves, o Seba, ator e mamulengueiro, que transformou a garagem de casa em um teatro de bonecos. Ele desenvolve um trabalho social com a comunidade do bairro Agamenon, aqui de Caruaru.